Nos próximos capítulos da novela Gênesis, José vai se vingar do Teruel de uma forma genial. Ele descobrirá o esconderijo de Teruel e a Pepe e dará início em uma armadilha para pegar os vilões. Teruel será castigado brutalmente e a Pepe será desmascarado e punido. Tudo acontece algum tempo depois que Teruel acerta Abumani com uma faca. Ele tentará fazer uma segunda vítima. Dessa vez, ele tentará acertar José. O problema é que esse é protegido de Deus. Teruel descobrirá que está mexendo com a pessoa errada e se dará muito mal. Andando de um lado para o outro, o vilão se encontra com Adurá e avisa ao colega que ele irá tirar a vida de José. Também com raiva, Adurá comenta: Eu tenho vontade de dar um prêmio para a pessoa que acabar com José. Traga-me a cabeça do governador Teruel. É tudo o que eu mais quero. O soldado pega sua faca e avisa: Pode ficar tranquila, Adurá. Ainda hoje eu voltarei com boas notícias para você. José ficará de joelhos perante a mim, implorando pela sua vida. Mas eu não vou ter nenhum pingo de piedade. Os dois continuam conversando sobre o plano de acabar com o governador, e enquanto isso, em outro canto do Egito, Azenate começa a passar mal. José vê a moça aflita e pergunta: Azenate, o que está acontecendo com você? Com dor, a mulher responde: Eu senti algo muito forte em meu coração, uma pontada que eu jamais senti em toda a minha vida. Desesperado, José avisa: Eu vou mandar chamar um médico agora mesmo. Azenate fala: Não precisa. O que eu estou sentindo vai muito além do meu corpo. José, eu estou com um mau pressentimento muito forte, como se algo estivesse querendo me avisar de uma tragédia que está se aproximando. José pergunta: Como assim? Do que você está falando? Que tragédia é essa? Azenate responde: Eu não sei explicar. Eu jamais senti isso antes. José, eu acho que nós estamos correndo perigo. Você precisa proteger a casa e todo o entorno dela. José diz: Fique tranquila, Azenate. Ninguém fará mal algum contra a gente. O governador tenta acalmar a sua mulher, mas Azenate sente que José está errado, e em poucos instantes, os dois poderão ficar cara a cara com uma tragédia. Após acalmar a mulher, José vai até um canto isolado fazer uma oração quando de repente escuta a voz de Deus chamar: José. Imediatamente o governador se ajoelha e fala: Eu estou aqui, meu senhor. Estou com os ouvidos abertos para escutar a sua voz. Durante a oração, Deus avisa: José, Azenate está certa em relação ao mau pressentimento. Ainda hoje, um grande inimigo invadirá sua casa e usará todas as suas forças para tentar acabar com a sua vida. Este homem que está a caminho já causou grande dor e sofrimento para muitos que você ama. Mais desesperado do que já estava, José pergunta: E agora, meu senhor, o que eu faço? Eu não sei se tenho forças para lutar contra tanto mal sozinho. Deus responde: Você não esteve e não estará sozinho em momento nenhum, José. Eu estarei com você o tempo todo. Basta chamar o meu nome e lutaremos juntos. Poucos instantes se passam e José termina de orar. Ainda aflito com tudo o que escutou, o rapaz questiona consigo mesmo: E agora, o que será que eu faço? Será que eu conto a Azenate que ela estava certa sobre o mau pressentimento? José continua extremamente preocupado e nem imagina que nesse momento Teruel está muito próximo de chegar. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Gênesis. Aproveita e me conta quantos filhos José deve ter com Azenate e me diz se Gênesis deveria voltar a passar na TV daqui uns 5 anos. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, no meio do caminho, o soldado acaba tropeçando com uma bruxa. A mulher encara o homem e fala: Consigo ver em seus olhos que você está partindo em uma missão que beneficiará a todo o meu povo.
Por isso lhe concedo agora as mais poderosas forças vindo diretamente debaixo da terra. Assim, não haverá impedimento algum para cumprir o que está em seu coração. Com os olhos arregalados, Teruel sente ficar muito mais forte do que já estava. E sem pensar duas vezes, ele aproveita o feitiço da bruxa para acabar com José. Poucos instantes se passam e o soldado chega na casa do governador. Ele chuta a porta e dá de cara com José em posição de luta. Os dois começam a brigar imediatamente e José percebe que Teruel está mais forte que o normal. Com a ajuda das trevas, o soldado consegue colocar a sua espada bem próximo do pescoço de José e se prepara para tirar a vida dele. Nesse momento, José arregala os olhos e percebe que está sem saída. O governador se lembra da oração que fez mais cedo e imediatamente pede a ajuda de Deus. Não demora muito e José recebe forças diretamente do céu. Ele consegue derrubar Teruel e avança em cima dele. O soldado começa a tremer com a força de José e sai correndo o mais rápido que pode. Antes de ir embora, ele se vira e grita: "Isso daqui não acabou! Eu voltarei ainda mais forte, pronto para arrancar a sua cabeça!" José fica completamente em choque com o que acabou de acontecer e vai logo avisar ao faraó. Na sala do trono, o governador se reúne com Sechi e Potifar. Ele conta tudo o que acabou de acontecer e fala: "Antes de ir embora, Teruel avisou que voltaria. Eu preciso dar um jeito de acabar com ele antes que isso aconteça. Não é de hoje que eu estou querendo acabar com aquele homem. O que ele fez com Abunami foi imperdoável." José continua falando que precisa vingar o que aconteceu com o seu amigo. O faraó começa a pensar e fala: "Chega, isso não pode mais ficar assim. Teruel já representou muitas ameaças para o Egito. Nós vamos atrás dele e de Apepe agora mesmo." Potifar arregala os olhos na mesma hora e pergunta: "O senhor está falando sério? É muito arriscado sairmos assim em busca dos nossos inimigos. Eles podem estar muito mais fortes do que nós imaginamos." José fala: "Isso não interessa, Potifar. Nós podemos usar todo o exército do Egito contra eles, mas não vamos ficar parados. Eu não vou aquietar enquanto eu não estiver com o Teruel em minhas mãos, entendeu?" O faraó se levanta na mesma hora e avisa: "José está certo. Teruel precisa ser castigado o mais urgente possível. Vamos agora mesmo. Nós vamos encontrar o esconderijo de Apepe e Teruel. Nem que para isso eu tenha que rodar todos os cantos desse deserto." Imediatamente todos começam a se aprontar para ir atrás do inimigo. Outra vez, José faz uma oração pedindo a ajuda de Deus e ele escuta uma voz dizer: "Eu vou guiar vocês pelo deserto. Vou mostrar onde os seus inimigos se escondem. Mas vocês precisarão de forças. Não será uma viagem fácil. O que vocês irão enfrentar pela frente poderá ser um dos piores pesadelos de cada um de vocês." José respira fundo, agradece a ajuda de Deus e vai logo colocar os pés na estrada. Acompanhados de um exército, os 3 homens seguem José, que vai na frente puxando a viagem. Durante o caminho, o faraó pergunta: "José, você tem certeza de que estamos indo na direção certa? Como você sabe que o esconderijo deles fica para este lado?" O governador respira fundo e responde: "Eu estou apenas seguindo meu coração, senhor. Tenho certeza de que se continuarmos nessa direção, iremos chegar em breve ao esconderijo de nossos inimigos." O faraó fica receoso com as palavras do governador, mas decide continuar o seguindo. Poucos metros à frente, Potifar olha atentamente e comenta: "Tem um rio logo ali. Como nós iremos passar com os nossos cavalos?" Eles continuam indo em direção ao local e José fica completamente nervoso e sem respostas para o questionamento de Potifar. O faraó também percebe que a correnteza da água é muito forte e profunda e questiona: "E agora, José, o que faremos?" Novamente, o governador fecha os olhos e faz uma oração: "Meu Deus,
O Senhor me avisou sobre as dificuldades que eu enfrentaria durante o trajeto. Peço ajuda para que eu consiga passar com os soldados do Egito. Os homens continuam se aproximando e no momento em que chegam à beira do rio, percebem algo completamente chocante. Potifar arregala os olhos e fala: Não pode ser! José, este rio está lotado de crocodilos. E agora? É impossível passarmos por aqui. Pelo que eu estou vendo, teríamos que fazer isso a nado. É completamente impossível uma coisa dessas. O faraó também olha para o rio e comenta: Pelo jeito, esses jacarés estão famintos. Se continuarmos parados aqui na beira, eles vão nos devorar aos poucos. Não adianta, José. Você terá que pensar em algum outro trajeto ou em outra maneira de conseguir atravessar. Potifar pergunta: José, tem certeza de que estamos indo na direção certa? José fecha os olhos, começa a pensar se existe algum outro trajeto, mas não sente nada em seu coração. Aflito, o governador respira fundo e fala: Não tem outro jeito. Tem que ser por aqui. Esses crocodilos não irão me devorar. O Senhor não me mandou por esse trajeto para eu chegar aqui e perder a minha vida desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. Novamente, José fecha os olhos e faz uma oração pedindo proteção. Com toda a coragem do mundo, o governador respira fundo e coloca os seus pés na água. De repente, diversos crocodilos começam a se aproximar, prontos para atacar a isca fácil. O faraó toma um susto enorme com a atitude de José e grita: Saia daí! Eles vão acabar com você! Mas José não dá ouvidos ao faraó e continua andando. Enquanto isso, em outro canto do Egito, Asenate sente outra pontada em seu coração e percebe que alguma coisa muito grave está prestes a acontecer. Em poucos segundos, o peito da moça se enche de preocupação e ela começa a fazer diversas orações pedindo proteção a José. Na beira do rio, José continua caminhando enquanto os crocodilos se aproximam. Tremendo, ele também pede proteção a Deus e, de repente, escuta uma voz vinda dos céus dizer: Pode caminhar tranquilo, José. Nenhum mal chegará até você. Imediatamente, José se enche ainda mais de coragem e começa a atravessar o rio. Poucos segundos se passam e os crocodilos fecham a boca e dão passagem para o governador do Egito. Fora do rio, o faraó arregala os olhos e questiona: Como é possível uma coisa dessas? Parece até que as feras estão dando liberdade ao José. Potifar comenta: Isso deve ser obra do Deus dele. Já foi provado o quanto ele é poderoso. José olha para trás e avisa: Venham, podem passar por aqui sem medo. Os crocodilos não farão mal a ninguém. Não demora muito e todo o exército do Egito consegue atravessar. Do outro lado do rio, eles continuam abismados com tudo o que aconteceu. José os encara e avisa: O esconderijo de Apep está bem próximo. Podem se armar. Iremos chegar o quanto antes. Todos os homens escutam a ordem de José e a obedecem. Poucos instantes se passam e eles chegam em frente a um local rodeado de armadilhas. José encara os homens e avisa: Chegamos. É aqui. De repente, Teruel aparece acompanhado de outros homens. Assustado, o soldado pergunta: O que vocês estão fazendo aqui? José entra na frente e responde: Nós viemos fazer justiça. Justiça por Abumane e por todo o mal que você e Apep causaram ao Egito. Teruel começa a dar risada e comenta: Olha só, se vocês querem justiça, vocês vieram ao lugar errado. A única coisa que terão aqui é dor e sofrimento. Olha só, até trouxeram o faraó como brinde pra gente. Quanta honra! O faraó fala: Você está muito enganado. Primeiro nós vamos acabar com você e jogar o seu corpo aos crocodilos. Logo depois, entraremos nesse esconderijo e detonamos com Apep. O dia dessa batalha finalmente chegou. Potifar fala: Nós vamos dar uma chance de vocês se renderem e entregarem Apep. Caso contrário,
cabeças irão rolar. Teruel dá risada mais uma vez e fala: Vocês se acham muito poderosos, não é mesmo? Mas não são. Se tentarem algo contra nós, irão se dar muito mal. O coração de José começa a se encher de raiva ao ficar cara a cara com Teruel. Imagens de Abumani sofrendo começam a vir em sua mente e, sem pensar duas vezes, o governador tira sua espada e avança em cima do soldado. Assustado, Teruel também se arma e ordena para que o resto de seu exército acabe com José e qualquer outro homem do Egito. Poucos segundos se passam e uma enorme batalha começa. O governador avança em cima de Teruel e fala: Dessa vez, nenhuma força das trevas conseguirá ser mais forte do que eu e meu Deus. Se renda, Teruel. Se arrependa e se entregue. Você passará o resto de seus dias em nossas carceragens. Com mais raiva do que já estava, Teruel grita: Jamais! Eu vou acabar com você e com o faraó. Ainda hoje chegarei ao Egito junto com a Pepe e nós governaremos todas essas terras. José continua lutando bravamente contra os vilões e no meio da luta ele volta a pedir a ajuda de Deus. Novamente uma força extraordinária vinda dos céus invade o corpo de José e ele consegue render Teruel. Todo o exército de Apep morre nas mãos dos soldados do Egito. Desesperado, Teruel começa a implorar por piedade, mas José avisa: Acabou para você. Eu te dei uma chance de se entregar, mas você não quis. Chegou o momento de você pagar pelo que fez com Abumani. José começa a amarrar o vilão, e enquanto isso, Potifar e o faraó invadem o esconderijo e ficam cara a cara com Apep. O falso deus tenta lutar contra o faraó, mas acaba levando a pior. Assim como acabou de acontecer com Teruel, Apep também é amarrado. Os homens do Egito pegam os dois vilões e os levam até o rio de crocodilos. Novamente eles imploram por piedade, mas José se vinga de todo o mal e joga os dois homens às feras famintas. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.